Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso projeto Direito Previdenciário Começando do Zero, nossa edição 2015. E nesta edição, evidentemente, a principal novidade é a atualização do curso pela Reforma Previdenciária. Reforma Previdenciária que alterou as regras da pensão por morte e por derivação também do auxílio reclusão e algumas regras referentes ao auxílio doença e à aposentadoria por invalidez. Bom, o nosso curso ele vai ter um total de 8 aulas, cada aula tem 2 horas de duração, então teremos 16 horas efetivas para tratar sobre teoria a respeito do direito previdenciário, sempre com enfoque nos concursos públicos. Dividimos o curso em 2 partes. A primeira parte, que é a menor, é o estudo da Seguridade Social dentro da Constituição Federal de 88. Já é uma parte que pesa bastante nos editais de direito previdenciário. Nós temos artigos dentro da Constituição exclusivos para o estudo da Seguridade Social, mais precisamente do artigo 194 até o artigo 204 da Constituição Federal. E nessa parte nós veremos as normas constitucionais que disciplinam a Previdência Social, a assistência social e a saúde brasileira. A segunda parte, que é a maior parte do nosso curso, envolve o estudo do regime geral de previdência social, que é o grande assunto dos editais que envolvem direito previdenciário, que na verdade é todo o nosso curso. O edital básico envolvendo direito previdenciário para concursos públicos é Seguridade Social na Constituição e o regime geral de previdência social. O estudo do regime geral de previdência social tem 2 grandes pilares. A parte do custeio, que é a parte tributária, porque as contribuições previdenciárias têm natureza tributária no Brasil. Nós temos um pilar aqui que é a Lei 8.212 de 1991, que é a Lei de Custeio da Seguridade Social. E temos também a parte do plano de benefícios e serviços no âmbito do regime geral de previdência social, aprovado e disciplinado pela Lei 8.213 também de 91, conhecida como Lei de Benefícios Previdenciários. Veremos também muita jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, já que, a depender da banca examinadora, temos uma cobrança maior de jurisprudência. E veremos os pontos que interessam, que caem em concursos públicos também, do nosso regulamento da Previdência Social. O regulamento da Previdência Social é o Decreto 3048, tanto faz, de 1999. Essa é a base normativa do nosso curso, sem prejuízo de outras normas. Nós vamos tratar a Lei 9876 de 99, Lei do Fator Previdenciário, a Lei 10666 de 2003, também uma lei importante, a Lei Complementar 142 de 2013, que disciplinou a aposentadoria do deficiente. Outras normas também serão vistas, mas a nossa base é a Seguridade Social na Constituição, a Lei 8.212, custeio, e a Lei 8.213, benefícios e serviços previdenciários. O estudo para concursos públicos do direito previdenciário, ele é um tripé, na minha opinião. É assim que eu oriento e assim que os alunos têm obtido sucesso, conforme retorno que eu tenho com essa indicação de estudo. Você tem que estudar o direito previdenciário com 3 fontes: a aula, o livro e o estudo do texto normativo. Se você só assistir a aula e só ler o livro, vai ficar incompleto, porque muitas questões de direito previdenciário têm a resposta literal na norma. Então, a lei, junto com a aula e com o estudo doutrinário, forma o tripé para você fechar uma prova do direito previdenciário. Depois de estudados os assuntos, com esse tripé, você tem que partir para resolver muitas questões daquele assunto. De preferência da banca examinadora que você vai prestar o concurso público. Se você está estudando geral, você faz várias bancas examinadoras. Porque você não aprende a andar de bicicleta lendo o manual. O manual te orienta, mas você tem que ter a prática. E é na questão de concurso que você vê onde você está fraco, onde você compreendeu errado, você vê quais são os temas tradicionalmente cobrados e você fortalece o seu conhecimento. Não sente para resolver questão de concurso público sem estar bem estudado, porque você tende a errar e tende a se desesperar. É a cereja do bolo.
O último estudo, o quarto modo de estudo, é a resolução de várias questões de concursos públicos. É necessário, na minha opinião, ao menos ter um livro doutrinário convertente para concursos públicos. Eu tenho pelo menos uns 12 livros publicados de direito previdenciário. Para concursos públicos, a pessoa, professor, eu só vou comprar um livro e mais nada. Então, para quem só vai comprar um livro, a indicação é essa aqui. É a nossa sinopse de previdenciário, edição 2015, da editora Juspódio. Esse livro abarca totalmente o nosso programa de aula. Ele vai além, porque ele pega a parte de previdência do servidor público e também de previdência complementar. Então, todo o nosso estudo e outros pontos mais verticalizados você acha nessa sinopse, que tem aproximadamente 680 páginas e tem centenas de questões inseridas ao longo do texto. Esta é a indicação para quem só vai comprar um livro. Eu tenho um livro menor, que é o resumo de previdenciário também da editora Juspódio, edição 2015, atualizado. Ele tem cerca de 290 páginas. Esse resumo é uma segunda opção, porque esse resumo é exatamente o edital do nosso curso Começando do Zero. Os mesmos temas que tem nesse resumo são os temas que a gente vai ver aqui em sala de aula, coincide exatamente. A sinopse tem previdência complementar e previdência do servidor público, que tem algumas provas que cobram. Mas, no geral, o programa de previdenciário basicão é o que a gente vai ver aqui, e aí você pode substituir a sinopse pelo resumo, se for do seu gosto. E, para exercícios, a indicação é essa aqui, edição 2015, Revisaço de Direito Previdenciário, também da editora Juspódio. Se você não vai comprar o Revisaço, baixe as provas e faça por conta própria. Porque o importante é você sentar para fazer as questões. Tem vários sites também que disponibilizam gratuitamente as questões por matéria. Independentemente de onde você vai tirar, porque o livro fica mais fácil, porque é comentado, tem tudo lá separado. Mas se você não puder comprar, ou achar que não deve, não deixe de fazer resolução de questões. Baixe as provas ou vá nesses sites gratuitos, que aí você treina também sem gastar dinheiro. Tem também a legislação comentada, tem um vade-mecum previdenciário, são outras opções, mas pelo menos um livro doutrinário, na minha opinião, ele é necessário para esse estudo para concurso público. Para a gente fechar a orientação inicial, esse aqui é o meu site, fredericoamado.com.br. Lá vocês podem complementar ao longo do curso todos os slides utilizados em sala de aula, vocês recebem na forma de PDF. Já constitui um instrumento importante, muito embora ainda seja insuficiente, não substitua o livro, mas juntando com o site, que tem informativos separados por anos, por matérias, tem as súmulas previdenciárias, então o site também é um instrumento gratuito que a gente disponibiliza de atualização para vocês, ok? Essas são as orientações preliminares para começar o curso. Ao longo do curso, evidentemente, junto com a parte de teoria, de jurisprudência e recomendação de posições de prova, a gente vai dando outras dicas para a gente estudar e vocês se capacitarem para fechar as provas de direito previdenciário. Esse é o grande objetivo deste curso. Bom, a primeira parte do nosso curso, ela já pesa bastante em concurso público. É o estudo da Seguridade Social na Constituição. Temos artigos exclusivos para a Seguridade Social. O artigo 194 traz para nós a composição e os objetivos da Seguridade Social brasileira, chamados pela doutrina também de princípios da Seguridade Social. O artigo 195 da Constituição, por sua vez, disciplina o custeio, a parte de arrecadação de contribuições para a Seguridade Social, quem são as fontes de custeio, enfim, as contribuições que vão custear a Seguridade Social. Tem um artigo na Constituição Basilar, que é o artigo 195. Depois nós temos artigos setoriais. Do artigo 196 ao artigo 200, nós temos a disciplina da saúde dentro da Constituição. Artigo 201 e 202 são os artigos da Previdência Social. E, finalmente, os artigos 203 e 204 são os artigos da assistência social dentro da Constituição de 88. Essa parte constitucional já pesa demais, especialmente os artigos 194, 195 e 201, e é nessa parte constitucional que nós vamos iniciar o nosso estudo. Seguridade Social significa segurança social. É um sistema nacional para proteção das pessoas
contra riscos sociais. Nós vivemos em sociedade e estamos sujeitos a vários riscos sociais. Alguns riscos são previsíveis, como a idade avançada. Se tudo der certo, você programa a sua vida para envelhecer. Porque, salvo algumas exceções, ninguém quer morrer precoce. Aquele ditado de que os bons morrem cedo, eu prefiro não aplicar a mim. Eu prefiro morrer velho e não ser bom. E os eventos que não são programados, uma morte precoce, ninguém programa morrer precocemente. Se acidentar, ninguém programa se acidentar. Ir para a cadeia, acho que ninguém programa voluntariamente ir para a cadeia, salvo raras exceções. O objetivo da Seguridade Social brasileira é proteger pessoas contra riscos sociais que nós estamos sujeitos em sociedade. E a Seguridade Social é um sistema nacional, tanto que a Lei 8.212 chama Sistema Nacional da Seguridade Social, que abarca 3 setores. Digamos que é uma grande casa que tem 3 moradores. Temos a Previdência Social, temos a Assistência Social e temos a Saúde. Essas são as 3 áreas de direitos fundamentais sociais, porquanto são prestações positivas, obrigações de dar e de fazer pelo Estado brasileiro, ou quem faça as suas vezes, para atender as pessoas contra riscos sociais. Essa é a primeira informação importante, muito típica e manjada de prova. Ainda tem gente que erra a questão dessa natureza, não dá para aceitar um erro desse, é muito básico, você perde concurso. O lazer é um direito social, mas não faz da Seguridade Social. Está fora. Educação, o trabalho, a cultura. Os outros direitos sociais que não foram citados aqui não fazem parte da Seguridade Social, porque por uma escolha da Constituição, somente direitos previdenciários, direitos de saúde e direitos da assistência social foram inseridos no sistema de Seguridade Social do Brasil. E a responsabilidade principal em efetivar os direitos fundamentais da Seguridade Social, que são colocados numa classificação jurídica tradicional em direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão, porque são prestações positivas, são obrigações de dar e de fazer assumidas principalmente pelo Estado, devem ser assumidos pela União, Estados, DF e municípios. Então a Constituição determina que o poder público, através de todas as esferas de governo, realize direitos fundamentais à Seguridade Social, quais sejam direitos previdenciários, de saúde e assistenciais. Só que a sociedade pode colaborar, e essa é a grande diferença. Enquanto o poder público ele é obrigado a prestar a Seguridade Social, a iniciativa privada o faz porque quer, através de pessoas naturais e de pessoas jurídicas de direito privado. Eu vou dar um exemplo em cada área de atuação privada na Seguridade Social por voluntariedade. Um hospital privado que convenia com o SUS. Aí nós temos uma participação privada na saúde pública brasileira, no Sistema Único de Saúde, que é o modelo de saúde pública, e daqui a pouco nós vamos ver que a Constituição idealizou. Uma entidade filantrópica que gratuitamente cuida de pessoas idosas que são pobres. Temos uma instituição privada cuidando de pessoas idosas pobres. Então, a instituição privada está atuando na área de assistência social. E mesmo na Previdência Social, nós temos exemplos, que são as instituições de previdência privada. A Previdência brasileira, conforme veremos em breve, ela tem regimes públicos, mas também tem um regime privado. E quando você tem uma instituição de previdência privada, temos uma atuação de uma pessoa jurídica de direito privado no âmbito da Previdência Social brasileira. De modo que, podemos definir a Seguridade Social brasileira como um conjunto de ações de iniciativa do poder público com a colaboração da sociedade. E qual o objetivo dessas ações públicas e privadas que se reúnem? Realizar direitos previdenciários, direitos assistenciais e direitos de saúde. Nesse sentido, vamos conferir o caput do artigo 194 da Constituição Federal. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Ok? Embora seja algo muito básico, voltando aqui para mim, o caput do artigo 194 da Constituição Federal é extremamente cobrado em prova. Eu já falei para vocês que o artigo 194, 195 e o 201, que veremos em breve, são aqueles assuntos extremamente cobrados nas provas de direito previdenciário. E nós temos que fazer uma classificação da Seguridade Social. A Seguridade Social, que é um sistema nacional, ela pode ser subdividida em subsistema contributivo e subsistema não contributivo. Essa classificação é fundamental para que nós possamos compreender várias regras que serão apresentadas no futuro. Então, nós temos a parte da Seguridade Social que é contributiva, é o chamado subsistema contributivo, e aqui mora a Previdência Social. E do outro lado, nós temos a vertente da Seguridade Social que é não contributiva, também chamada de gratuita, que é formada pela assistência social e pela saúde pública. É por isso que se fala que a Previdência Social no Brasil é contributiva. E se fala que a saúde pública e a assistência social no Brasil são gratuitas, também chamadas não contributivas. E o que é que diferencia nessa classificação? Qual é o elemento que nós utilizamos para criar essa classificação? A exigência de uma contribuição específica para a proteção, como ocorre na Previdência Social, e a inexistência de uma contribuição específica para a sua proteção, no caso da saúde pública e da assistência social. A Previdência Social brasileira, ela é fundamentada pelo princípio da contributividade. Não é todo o povo do Brasil que tem proteção previdenciária. A proteção previdenciária é limitada ao segurado e ao seu dependente. E o segurado é um sujeito que ele paga diretamente ou através de uma empresa ou empregador que ele presta serviço, um tributo chamado contribuição previdenciária. Se uma pessoa trabalha na rua por conta própria, nós vamos ver em breve, chama contribuinte individual autônomo, e nunca recolheu uma contribuição previdenciária, esse cidadão ele não é segurado da Previdência. Se ele ficar inválido por ter sofrido um acidente, ele não vai receber pensão por morte. Muito embora nós tenhamos uma pessoa inválida, mas aquela pessoa inválida não é segurada da Previdência Social. Se ele morrer sem nunca ter recolhido uma contribuição sequer, ele não vai deixar uma pensão por morte para sua esposa e para o seu filho pequeno, porque quem morreu não foi um segurado. É por isso que a Previdência Social brasileira ela é contributiva. Não é todo o povo que terá proteção previdenciária. Essa proteção previdenciária é limitada ao segurado e ao seu dependente. E o segurado é um sujeito passivo de uma relação tributária, porque o segurado também é contribuinte do tributo denominado contribuição previdenciária. E aí, com certeza, tem gente pensando, mas tem gente que não contribui e aposenta como pequeno trabalhador rural, porque tem casos em que a contributividade é presumida. Tem algumas situações que nós veremos que a pessoa não contribuiu efetivamente, mas a lei presume. E continua sendo contributividade, só que é presumida. É por isso que nós diferenciamos, e vamos aprofundar isso na aula de custeio, a contributividade real, quando se exige o efetivo recolhimento de contribuição previdenciária, da contributividade presumida. Ok? Do outro lado, nós temos o subsistema gratuito, também chamado de não contributivo. E aqui nós temos dois moradores, a assistência social e a saúde pública. O modelo de saúde pública instituído pela Constituição de 1988 é um modelo gratuito para todos. Diferentemente do que ocorre na Previdência Social, em que existe uma contribuição específica chamada contribuição previdenciária, para dar direito à proteção previdenciária, na saúde pública não é assim. Tanto que a Constituição prevê, no artigo 196, que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado.
todas as pessoas têm direito ao atendimento gratuito no Sistema Único de Saúde, que é o nosso modelo de saúde pública. Pode ser uma pessoa pobre ou mesmo uma pessoa rica, porque a saúde no modelo instituído pela Constituição de 88 é gratuita para todos. Não se exige, como acontecia antigamente, quando tinha INAMPs, que a pessoa tivesse pago pelo menos uma contribuição para ser atendido pela saúde. Isso já não existe mais. As pessoas são atendidas gratuitamente, quer sejam pobres, quer sejam ricas, porque com a Constituição de 88 adotou-se o modelo não contributivo, também chamado de gratuito, para a saúde pública. E o mesmo ocorre com a nossa assistência social. A assistência social ampara pessoas vulneráveis. É um campo de satisfação apenas de necessidades basilares para manter a dignidade humana no seu mínimo. A assistência social, como diz o artigo 203 da Constituição, que nós veremos em breve, será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. As pessoas que recebem benefício do Bolsa Família não pagaram nenhuma contribuição para receber esses benefícios, porque são benefícios assistenciais. O benefício assistencial de um salário mínimo que é pago ao idoso ou ao deficiente que é carente, aquele deficiente que não tem condição de prover a manutenção, a família também não tem condições, o mesmo acontece com o idoso. Por ser benefício assistencial, eles não pagaram nenhuma contribuição, porque o benefício assistencial é gratuito. Então isso é muito importante, é a base de compreensão de muita coisa que veremos para frente. O sistema de seguridade social, conforme a contributividade, se biparte em subsistema contributivo, formado única e exclusivamente pela Previdência Social, e subsistema não contributivo, também chamado de subsistema gratuito, composto pela saúde, que é a saúde pública, e pela assistência social. Esse artigo 194, ele também é muito cobrado em prova pela existência do seu parágrafo único. O parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal traz os objetivos a serem alcançados pela Seguridade Social brasileira. Esses objetivos do parágrafo único do artigo 194 são tratados pela doutrina previdenciária como verdadeiros princípios informadores da Seguridade Social. A gente sabe que, tecnicamente, um objetivo não se confunde com um princípio, mas aqui dá no mesmo. Se vier na sua prova, são princípios da Seguridade Social ou são objetivos da Seguridade Social, aí você já direciona no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal. Como é que se opera a proteção da Seguridade Social? A proteção da Seguridade Social se opera através do deferimento das prestações securitárias. A expressão prestação é um gênero, e este gênero ele vai comportar duas espécies. Nós temos os benefícios da Seguridade Social, assim como nós temos os serviços da Seguridade Social. E qual é a diferença entre um benefício e um serviço da Seguridade Social, que são as duas modalidades de prestações securitárias? Benefício é dinheiro, benefício é obrigação pecuniária. Uma aposentadoria, um benefício do programa Bolsa Família, por exemplo. Já o serviço é obrigação de fazer, como serviços no âmbito da saúde pública. No âmbito previdenciário, nós temos dois serviços que veremos em breve, que é o serviço social e a reabilitação profissional. E é aqui que entra a missão do legislador. É competência do poder legislativo, através da lei, criar, majorar ou estender benefício ou serviço da Seguridade Social. Então, os benefícios ou serviços da Seguridade Social, eles não são criados pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário. A Constituição atribuiu ao Poder Legislativo, através das suas leis, criar benefícios
e serviços da Seguridade Social com base nos recursos públicos disponíveis. Porque esta é a grande trava da Seguridade Social. Ela protege as pessoas contra riscos sociais previstos na lei, através de benefícios e de serviços, na proporção dos recursos públicos previstos no orçamento da Seguridade Social. Porque ela não pode gastar mais. Se ela cada vez gastar mais, corre o risco de quebrar, de levar à falência a Seguridade Social brasileira. E pelo fato do legislador ter a competência de, através de lei, criar benefícios e serviços da saúde pública, da previdência social ou da assistência social, é que o destinatário imediato do parágrafo único do artigo 194 da Constituição, que contempla os objetivos da Seguridade Social, mais conhecidos como os princípios informadores da Seguridade Social, é por isso que o legislador é o destinatário imediato desses princípios objetivos da Seguridade Social. Eles estão aqui no parágrafo único. Vamos ver? Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, também conhecidos como princípios da Seguridade Social. Inciso 1, nós temos o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso 2, o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e dos serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 4, irredutibilidade do valor dos benefícios. E aí nós temos, seguindo, depois da nossa jurisprudência que vamos apresentar, inciso 5, equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6, diversidade da base de financiamento. Inciso 7, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Estes são os princípios ou objetivos expressos que estão consignados no parágrafo único do artigo 194, que inclusive vamos verticalizar, é um assunto fundamental de prova, cai demais, independentemente da banca examinadora, a partir do segundo bloco. Mas saibam de logo que essa listagem de princípios informadores da Seguridade Social não acaba aqui. Como a gente fala em direito, não é um rol taxativo, é um rol aberto, é um rol exemplificativo. Porque nós temos outros princípios, quer expressos, espalhados ou implícitos, que também norteiam a Seguridade Social no Brasil. Nós temos o grande princípio da solidariedade, que é o coração da Seguridade Social, solidária pela própria natureza. Nós temos o princípio do orçamento diferenciado, já que a Seguridade Social, veremos em breve, tem um orçamento só para ela, diante da sua importância na realização de direitos sociais no Brasil. E temos também o princípio da contrapartida, também conhecido como princípio da prévia fonte de custeio, ou princípio da antecedência da fonte de custeio, ou ainda, de acordo com alguns autores e algumas provas, princípios da preexistência da fonte de custeio. Tanto faz, são 4 nomes jurídicos para designar o mesmo princípio. E conforme falei, esse é um assunto extremamente importante. É um dos pontos altos de prova que nós vamos ter ao longo do curso. E a gente vai, a partir do nosso próximo bloco, pontuar princípio por princípio da Seguridade Social, trazendo também a jurisprudência básica de cada um e passando para vocês o que costuma ser cobrado nos concursos públicos, já que, conforme falei, são dezenas as questões que nós temos de concursos públicos a respeito dos princípios informadores da Seguridade Social, que nós vamos verticalizar no nosso segundo bloco.